Pode vir a ser, sim. Tem potencial para isso. O Fabrício Bruno já é um zagueiro consolidado no futebol brasileiro, retornando à casa onde começou. Bem lembrado. Jogador que passou por seleção com sucesso recentemente, atraindo o interesse do futebol internacional. E o Valentim Gomes, um jovem de muito potencial. Uma das peças assim, importantes do velho campeão argentino, um zagueiro de boa estatura, de velocidade, tempo de bola, mas que também com a bola no pé sabe jogar. Então Com certeza, com certeza. Falou tudo aí. Seria uma dupla que seria candidata, assim, a se tornar uma das melhores. E eu acho que daria uma solidez Barbosa defensiva. e Bastos jogam vôlei? Você só levantou a bola, né? Estou colocando candidatas. Eu mesmo perguntei, eu mesmo corneto. Estou colocando aqui, primeiro a gente tem que ver se essas concretizações vão acontecer e a partir daí qual vai ser o desempenho deles juntos. Mas sim, o potencial é para que seja uma das melhores. Eu concordo. E tem o seguinte, né? Você acaba tendo, por exemplo, tem o João Marcelo lá, foi um zagueiro que teve uma boa temporada. Mas caiu de rendimento no final. Eu acho que o João Marcelo jogou muito bem. Caiu de rendimento no final, mas teve uma boa temporada. Sim. É um jogador que pode ser ali uma boa opção para essa zaga, para ficar na reserva, para jogar eventualmente. E aí tem o Vidalba, que o Diniz quis que ficasse, mas o Vidalba jogou de zagueiro, de fato, ele é lateral esquerdo. Uhum. E aí ele pode ajudar na lateral esquerda, porque o Marlon também não teve um ano dos mais brilhantes. Na minha opinião, o Vidalba tinha que ir para a lateral esquerda e o William na lateral direita e o Fagner ali na contenção, né? Ali na reserva, se caso precisar, ou dependente como for o desempenho do William, o Fagner entrar como titular também. Mas o Vidalba tinha que ser lateral esquerdo, mano. Na minha opinião. Então você passa a ter ali a opção do Vidalba para jogar na lateral esquerda, dois zagueiros de bom nível, com o João Marcelo sendo a posição. Então você já está pensando aí mais adiante, né? Tem outras opções hoje. Ganhar elenco. Sabe quais? Caso o Diniz queira repetir o que fez muitas vezes no Fluminense, algum meio-campista que vire zagueiro durante os jogos. Aconteceu muitas vezes com quem? Com o André? O André, especialmente o Martinelli, ele fez isso também, mas principalmente o André. Era uma coisa circunstancial ali do elenco do Fluminense, daquele momento do Fluminense, que ele não tinha também tantos zagueiros, e o vira e mexe, o Felipe Melo não aguentava o ritmo das partidas, e aí ele tinha que dar mais dinâmica, e ele fazia isso, mas é porque ele tinha também jogadores com essa característica. Não sei se no Cruzeiro, com o tempo, ele vai fazer essa opção de trazer, por exemplo, o Lucas Romero para... A gente já viu o Lucas Romero ano passado voltando para a saída de jogo. Eu sou fã do Lucas Romero, viu? Uhum. Não como zagueiro. Entre os zagueiros para começar a jogada. Isso pode acontecer, mas ele como um dos zagueiros, não vejo dessa forma. Só que, olha só, esse é um livro que está na primeira página. Estão colocando ali os personagens ainda. Essa história vai ser preenchida ao longo da temporada. A história do Cruzeiro de 2025. Eu gostei dessa. Porque agora, então, eu vou te perguntar sobre o livro do Flamengo. Com a nova diretoria, você pode estar também na primeira página do livro. Mas, na verdade, é uma continuidade de um Flamengo vencedor, de um Flamengo que investe não só no seu time, no seu elenco. Então, esse livro já está lá para o meio, para o final. E um Flamengo, assim como o Botafogo, que também vai disputar um monte de coisa. Sim. Né? Que também tem Mundial, que também tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Supercopa, tem Estadual. Com certeza. Então eu pergunto do lado do Flamengo, perder o Fabrício Bruno, não pode fazer falta? Mas o Fabrício Bruno tá na reserva no Flamengo, né, mano? Tudo bem, o time ele também precisa de reserva. Mas ele não tá jogando, velho. Já foi embora o Davi Luiz. Sim. Né? Essa é a questão. E parece que tem proposta do Monterrey pelo Léo Pereira, né? Você libera o Davi Luiz, é perfeitamente compreensível, né? Um jogador já com uma idade mais avançada, que fisicamente já não entregava no mesmo nível, embora fosse uma peça importante dentro do elenco, no relacionamento dos jogadores. Mas ok, você tem 3 zagueiros ali, né, para jogarem. Então você tem hoje a dupla titular, né, do Ortiz com o Pereira, e você tem o Fabrício Bruno. Aí já tendo perdido
o Davi Luiz, você perde também o Fabrício Bruno, já Fortalece um rival, que a gente está falando pode ser uma das melhores duplas de zaga do país. Verdade. Você já começa, opa... Já perdeu o Gabigol para esse aí. Mas eu estou colocando de defesa ali, né, de zaga. O Flamengo vai precisar contratar. Já precisaria, em teoria, a partir da saída do Davi Luiz. Mas ao que parece não era essa a intenção inicial. De repente tem o Cleiton da base que está subindo sim. e tal, pode ser aproveitado ali. Pode ter o lado do jogador, né, Eugênio Breler, de ele querer jogar. O Fabrício Bruno perdeu espaço, não é mais titular no Flamengo. Tava jogando muita bola. Foi para a seleção brasileira, pretendido por um time, por um clube europeu. Aí, de repente, ele sabe, se ele for pro Cruzeiro, ele vai jogar. Essa é a situação mesmo que o técnico não queira, o presidente vai lá, sem querer vai vazar um áudio. Eu gastei dinheiro para trazer. Vai jogar. Vai jogar. Coisa típica do Pedrinho fazer mesmo, né, mano? E tá certo, pô, tá certo. E tem que ter voz ativa também, né? Eu acho que tem que ter voz ativa. Brincadeiras à parte, vai jogar. Não, e é isso. E ficou claro, desde que o Felipe Luiz chegou, a opção dele pelo Léo Ortiz. Que com o Tite, o Léo Ortiz foi contratado para entrar naquela posição. Só que o Tite, como o Fabrício Bruno vinha jogando bem, ele ficou, não vou tirar o cara, tá em seleção brasileira. Aí começou a improvisar o Léo no meio de campo, o Ortiz. E o Felipe Luiz, quando chegou, falou, não, peraí, primeiro jogo, a primeira mudança óbvia que ele fez no time foi Léo Ortiz, zagueiro titular. E se pagou. Foi muito bem ali, porque era justamente a característica que o Flamengo precisava quando foi contratado. E aí o Fabrício Bruno, ele olha, não vou ter espaço no time, porque a característica que o técnico preza é outra, não é a minha, de força, de velocidade, de altura, de estatura, né, para a bola aérea. Então, ele vai procurar o caminho dele, tem uma proposta boa de um grande clube, é natural que ele saia. Agora, a necessidade é do Flamengo. Em concretizando a saída dele, o Flamengo tem que buscar 1 ou 2 zagueiros agora no mercado. O que não deve ser nada também assim tão difícil, né? Atrair um jogador para o Flamengo, um bom jogador para o Flamengo. A questão é o scout, identificar esse bom jogador no mercado. E isso não... E din-din não falta do Flamengo. Não, mas a crítica que se fazia ao Flamengo, na gestão do Marcos Braz, que identificava um jogador no mercado e ia em opções óbvias pelo poderio financeiro do Flamengo. Olha, tem o fulano livre ali, olha, o Vidal, vamos trazer porque a gente tem dinheiro. Não necessariamente porque conseguiu mapear, descobrir, entender alguém com potencial de revenda, um jogador que chegue... perfil de contratação, jogador testado, aprovado, famoso, conhecido. Exato, mas às vezes nem tem a característica que o técnico pretende para o elenco. Então era pouco científico e muito ali na intuição do dinheiro. Agora, o Flamengo pretende uma mudança de mentalidade, principalmente pelo nome do José Botto. O Botto tem como característica um mapeamento profundo e precisa... Mano, é muito bom ver o escudo do Cruzeiro escancarado no telão da ESPN o tempo todo. Eles não param de falar do Cruzeirão cabuloso. Dificilmente o Flamengo vai fazer contratações aleatórias. A não ser que mude completo. O BAP pressione lá, não queira mais isso. Mas a ideia agora é que o Flamengo... O BAP que escolheu para colocar lá, então... Passe a se pautar por esses princípios. Vai mudar. Como o Botafogo já vinha fazendo. Então o Botafogo teve dinheiro? Teve. Mas teve também ciência envolvida para achar um cara como o Igor Jesus, que estava ali pouco badalado, foi lá, buscou e deu muito certo. Até o Barbosa, por exemplo, falando de zagueiros, estava aqui no radar da América do Sul, até que o Botafogo foi lá e comprou e se mostrou um grande zagueiro para a realidade do futebol brasileiro. Então, para fazer isso, demanda uma mudança de mentalidade, então, e até uma mudança de cultura em relação ao que o Flamengo vinha praticando na era Marcos Braz. E também demanda tempo. Então o torcedor do Flamengo passa a ficar ansioso, porque vê o Davi Luiz saiu, o Fabrício Bruno não pode sair, daqui a pouco já começa. Nossa, mas e o elenco, como vai ficar? Então o torcedor do Flamengo precisa entender que o timing de contratação do Flamengo vai ser diferente, porque vai em nome certeiro, em nome que atenda não só a necessidade do time, mas a necessidade financeira, que atenda a um racional de revenda. Então, por isso, o torcedor vai precisar ter mais paciência, porque dificilmente
o Flamengo vai contratar agora para agradar a torcida, para fazer meme em rede social, vai ser para atender a necessidade do time e, naturalmente, isso demora mais, vai demandar um investimento não só de dinheiro, mas também de recurso interno do clube para achar esses nomes. E é por Com isso que eu estou certeza. muito curioso para ver quem que vai ser contratado pelo Flamengo. Eu acho que vai dizer muito para a chancela desse novo estilo de trabalho. Então isso estou bem curioso. E também a gente não pode esquecer que tem perdido algumas peças importantes, mas o Flamengo, Eles estão preocupados. por conta da necessidade das lesões, acabou se fortalecendo muito no meio da temporada. E tem as voltas de alguns jogadores. Outros não de imediato, como é o caso do Pedro, mas você tem jogadores que vão reforçar o elenco, mas dentro desse contexto de um perfil talvez mais criativo para a contratação, e apesar de ter um elenco ainda muito forte, que vai brigar por todos os títulos, eu vejo hoje o Flamengo tendo como necessidade 3 contratações. Só de ter o Arrascaeta no time já é 50% do time, né? Lógico. O jogador não joga sozinho. O time precisa estar todo inteirado. Mas o Arrascaeta é ali, pô. O Arrascaeta já jogou no Cruzeiro, a gente sabe como que é. O cara é bom. Talvez não para ser titulares absolutos, talvez nem para titulares mesmo, mas que vão ser importantes no elenco, que é um zagueiro, no caso da eventual saída do Fabrício Bruno, mas você vai ter mais espaço para o Cleiton, mas o Fabrício Bruno saindo, você vai precisar contratar um outro zagueiro, um volante e um atacante para substituir o Gabigol. Então acho e substitui também consequentemente o Pedro nesse primeiro momento em que ele continua lesionado. Então pode ser que não sejam jogadores que se estabeleçam como titulares ao longo da temporada inteira, mas que serão peças muito importantes para o elenco ao longo de 2025. Me ajudem aqui para completar isso aí que o André trouxe. Quem é o primeiro reserva do Arrascaeta? Não tem o primeiro reserva do Arrascaeta, você pode pensar em vários Boa nomes. pergunta, não é? Não, você pode pensar em Não vários precisa? nomes que ocupem aquele espaço. O Gerson pode ocupar aquele espaço. Exato. Mas o Gerson De La Cruz joga pode junto ocupar com o aquele Arrascaeta. espaço. Você faz adaptações, você tem muitas peças no Flamengo. Alcaraz pode ser. Alcaraz pode ocupar Verdade, aquele o Gerson espaço. joga Então não junto com precisa. o Arrascaeta. São várias Como é que ele vai possibilidades. substituir Pergunto o porque Arrascaeta, velho? o Arrascaeta, além de estar sempre sendo convocado, merecidamente, para a seleção uruguaia, tem sofrido muito com lesões. Não só na última temporada. Mas ontem o Arrascaeta fez acho que foi ontem, uma postagem nas redes sociais, né? Com 2 chuteiras, falando, depois de 2 meses, voltando E a Copa do Mundo tá chegando, hein? a usar, né, as chuteiras. Ele ficou aí durante um período, né? Desde que o Flamengo foi campeão, né? Ele parou de jogar para se recuperar fisicamente. A expectativa é de que ele possa voltar a jogar, né, com a frequência, não no nível, porque sempre ele joga bem. Ele em campo, ele sempre joga bem. Sim. A questão é Na dosagem. isso, a minutagem, o número de jogos e tal, para que ele possa servir mais ao Flamengo. Mas essa posição dele, você pode usar o Lohan, você pode usar o De La Cruz, você pode usar o Gerson, você pode usar O Alcaraz. o Alcaraz. Você pode... Tem uma infinidade de jogadores do Flamengo que podem fazer aquele espaço do campo ali. Mas ninguém faz como a Arrascaeta, porque se cria também essa ideia, nossa, o Flamengo nunca achou um reserva para o Arrascaeta. Mas nenhum é do nível do Arrascaeta, né? Convenhamos. O Palmeiras também tem dificuldade de achar um reserva para o Veiga, porque o Veiga tem características únicas, assim como o Arrascaeta. Você vai citar vários clubes. Foi bem lembrado por você. O Inter tem dificuldade para achar um reserva para o Alan Patrick. O Atlético Mineiro tem dificuldade para achar um reserva para o Hulk. O Cruzeiro né? O Cruzeiro está contratando embaciado, investindo milhões, mas dificilmente vai ter um reserva para o Matheus Pereira. O Corinthians dificilmente vai ter um reserva à altura para o Gal. Então, mas esses caras são difíceis de substituir como o torcedor esperar. Ele não pode jogar entre um cara com características iguais. Então, não existe. Mas o Flamengo precisa se movimentar para ter mais um meio-campo armador. E o Flamengo, por exemplo, chegou... Você concorda comigo com a minha pergunta? Concordo, porque até... Isso é. Aumentou a minha lista de 3 para 4, então? Esse é o ponto. Mas pensando em profundidade de elenco, faz sentido ter mais alguém com característica diferente do Arrascaeta. Mas para ser opção por ali, porque o Alcaraz é um cara versátil, pode jogar até como um segundo volante, mais recuado. O Gerson da mesma forma. Então você precisa ter um elenco desse nível para as exigências que o Flamengo tem. E aí eu acho que tem margem para encaixar mais um meio armador, para buscar, mas é difícil no mercado, ainda mais com essa filosofia do Flamengo, de buscar nomes fora da curva, fora do radar. E o torcedor se pergunta, nossa, mas precisa demorar tanto? Quando se vai para esse caminho de investir muito em scout, em mapeamento, primeiro, já tem o trabalho científico de fazer isso, e são
muitos jogadores para serem monitorados e mapeados. Depois, tem o segredo desse processo é fazer tudo com absoluta discrição. Então, antes o Flamengo poderia ir lá e, com o cacife que tem, olha, minha proposta é essa, está aqui, o jogador vai receber isso, vamos pagar X ao clube e pronto, cabe ao outro jogador aceitar ou não. Nesse tipo de corrida, que é por achados de mercado, é preciso ir com muita calma e não deixar vazar nada. Então, eu acredito que até antes no Flamengo o torcedor já sabia quem iria chegar, porque o Flamengo não fazia muita questão de esconder. Hoje tende a ser um processo mais discreto, até porque se vazar esse tipo de negociação, inflaciona e já não faz mais sentido trazer jogadores com esse perfil. Então o torcedor rubro-negro vai precisar se adaptar a essa nova era do departamento de futebol, se isso realmente se concretizar na prática. Mas a ideia é que o Flamengo vá mais nessa linha de jogadores que não estão necessariamente no radar ou são obviedades no mercado. Às vezes quem vaza a informação não é o clube, é o empresário que tem o interesse, né? Sim. Tem o interesse entre aspas, num leilão. Então, diga. Antes muita gente gravitava no departamento de futebol do Flamengo também. Era um departamento, até a figura política do Marcos Braz. O Boto, por exemplo, já falou, olha, o departamento de futebol vai ser blindado agora, não entra qualquer um em concentração, em treino. Então a tendência é que se tente blindar mais, até para evitar esse tipo de vazamento que parte de dentro do clube. Sim. E aí tem conselheiro, fica bravo. Vai desagradar muita gente. Vai deixar eu entrar, não vai deixar eu estar na... mas o profissionalismo é assim, não é? Faz todo sentido. Então chegamos à conclusão, então são quantos? 4. 4? Mas vocês concordam com os outros 3? Totalmente. Zagueiro, atacante, volante. E aí o meia para substituir o Arrascaeta. E zagueiro, idealmente 2. Porque se perder o Fabrício Bruno, o Cleiton é um jogador que já tem ali uma estrada na equipe principal, mas sempre como reserva, como última opção. Então pode ser que esteja muito cru. Então acredito que o Flamengo, no cenário ideal, precise ainda de 2 zagueiros, caso o Fabrício saia. Nação Azul, já deixa o like. Você que é cruzeirense, deixa o like e se inscreva no canal para ter notícias diariamente aqui no canal, para dar uma força ao meu trabalho. Você cruzeirense cabuloso, não esqueça de deixar o like e se inscrever. E dá para ver nitidamente que o Cruzeiro tá mexendo com a cabeça deles. O Cruzeiro tá mexendo no mercado, tá mudando tudo, tá deixando o negócio complicado aí para os outros times, né? Eu não sei não. Eles estão quebrando a cabeça para saber o que fala, o que faz, o que organiza aqui, ali, pá. E a mídia tá ficando meio bagunçada das ideias aí com o Cruzeirão cabuloso, hein? Então, turma, o vídeo fica por aqui. Não deixe de dar o like, pelo amor de Deus. Vamos representar o Cruzeirão aqui. Se inscreva no canal. E um abraço e até o próximo vídeo e tamo junto.